Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Vamos continuar com o tema, né? Desde semana 1, temos falado sobre a definição de matéria, falamos um pouco sobre os estados físicos da matéria, e nessa aula, nessa semana 4, né? Do PET, nós vamos estar tratando sobre as transformações que a matéria sofre, tá certo? Vocês abrem o material de vocês, tá lá na página 39, né? E aqui está o nosso assunto. Hoje a gente vai aprender a diferenciar as transformações da matéria, né? Existem dois tipos de transformações aí que a matéria pode apresentar: transformação química e transformação física, tá? Então, aqui já de início vem falando sobre as modificações que ela pode ocorrer, né? Lembrando que matéria é tudo que tem massa e ocupa volume no espaço. A gente falou na aula passada sobre as mudanças de estados físicos da matéria, né? Porque ela está em constante transformação. E ela pode sofrer mudança tanto na estrutura quanto na sua composição, né? Nós estamos diariamente em contato com essas transformações e normalmente nós nem damos conta, né? São exemplos de transformações da matéria e a digestão dos alimentos, o amadurecimento das frutas, cozimento dos alimentos, enferrujamento do ferro, a queima de um papel, efervescência, né, de um antiácido, e o derretimento do gelo, por exemplo, aí são alguns exemplos de transformações que a matéria sofre, né? E agora, o que é, Juscelia, então, uma transformação química e uma transformação física, né? A gente vai estar falando sobre cada um. Quando a constituição química do material permanecer inalterado, ou seja, apresentar apenas uma diferença no seu estado, nós vamos falar que na matéria ocorreu uma transformação física. Por exemplo, quando a gente vê o gelo aqui, o gelo está no estado sólido e ele está derretendo aqui para o estado líquido. Ocorreu mudança da composição dele? Não. Na verdade, ocorreu apenas uma transformação física, uma modificação do seu estado, mas continua sendo água, H2O. Aqui é em estado sólido e aqui é em estado líquido. Então, nesse caso aí, nós temos uma transformação física. O gelo que estava no estado sólido passou para o estado líquido. É um exemplo aí de transformação física, por exemplo, né? Vamos voltar lá, continuando. Então, isso é fácil de ser percebido, a mudança física, né? E o que é a transformação química? Geralmente, ela pode ser percebida por meio de algumas evidências, né? Como alteração de cor, mudança de temperatura, surgimento de uma chama, liberação de gás. E aqui no texto vem citando aí outros exemplos também. De transformação química, eu busquei uma figurinha aqui, por exemplo, do cozimento dos alimentos. Ocorreu uma transformação química, sabe por quê? Na verdade, alterou o estado desses alimentos, né? Alterou a cor, mudou a temperatura e, na verdade, o alimento cru é uma substância. E quando ele está cozido, quando ele sofreu alteração pelo calor aí, é como se um novo alimento tivesse sido formado, né? Continua sendo o mesmo alimento, só que alterou seu estado químico, né? Ocorreu algumas mudanças aí até perceptíveis, visíveis, né? Entre o estado inicial e o estado final, né? Vamos voltar. Então, a gente tem o gelo como exemplo de transformação física e o cozimento dos alimentos como exemplo de transformação química. E aqui no textinho de vocês vem mostrando aí outros dois exemplos de transformações físicas e químicas. Aqui tem a madeira, né? Quando a gente corta a madeira, né, com o machado aí, o que está acontecendo? A transformação física ou química? A madeira vai deixar de ser madeira? Não, ela vai continuar sendo a madeira, né? Então, nesse caso, quando você pega um machado para cortar a madeira, não ocorrerá mudança na sua constituição química, né? Então, a madeira vai continuar sendo madeira aí, vai mudar a sua estrutura física. Então, é um exemplo de transformação física. E nesse outro exemplo aqui, a madeira está pegando fogo, ela está mudando a constituição química dela. Então, nesse caso, vai ser uma transformação química. Por quê?
Numa transformação química, né, representada aí pela queima da madeira, haverá mudança na constituição química e esse fenômeno irá liberar fumaça, né, contendo aí o gás carbônico, certo? E vapor de água também, né, que existe na madeira. E após essa queima, vai restar apenas as cinzas. Então, houve aí uma mudança total na composição química da matéria. Então, a partir disso aqui, a gente consegue definir o que é uma transformação física de uma transformação química.